Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Hoje eu queria conversar um assunto sério com vocês, que é a respeito de ansiedade, os males que isso ocorre na nossa vida. Mas eu queria conversar um pouquinho a respeito de um dos motivos que podem levar a gente a ter ansiedade. Bom, como eu já tinha comentado em outros vídeos anteriores, por muitos anos eu sofri com procrastinação. Eu sempre procrastinei tudo. Meu trabalho, minha saúde, meu casamento, a minha relação com a minha filha, a relação com os meus pais, com os meus amigos, com espiritualidade, enfim. Em todas as áreas da minha vida eu procrastinava e muito. E o que isso quer dizer? Como eu procrastinei muito na minha vida, a gente começa a ter vários problemas na nossa vida. Eu comecei a ter insônia, comecei a ter fadiga mental, comecei a me sentir sempre cansado. Ficava cansado durante o dia inteiro, chegava à noite, perdi o sono. Então isso são reflexos de uma ansiedade alta. Mas por que isso acontece? Porque assim, quando eu procrastinava muito, e eu sempre gostei muito de buscar conhecimentos, eu sempre gostei demais de ir atrás. Só que como eu sempre procrastinava em tudo, eu não conseguia colocar em prática. Então o que acontece? Você começa a encher a sua mente de informação e você não aplica. E a sua mente é como se fosse uma espécie de estoque. Chega uma hora que ele não cabe mais. Você começa a ter síndrome do pensamento acelerado, você começa a ficar irritado, sempre em estado de alerta. E isso foi o que aconteceu comigo. Por quê? Quanto mais a gente procrastina, mais medo a gente sente de fazer as coisas. Mais desanimada a gente fica de tentar alguma coisa nova. Então, consequentemente, a ansiedade começa a vir. Por quê? Você tem tantas coisas para fazer, você tem tantos conhecimentos, se for o caso, e você não consegue aplicar. No caso, foi o que aconteceu comigo. Eu vi minha vida passando, eu vi os reflexos que isso estava me causando e, consequentemente, eu comecei a sofrer de ansiedade muito alta. Eu não conseguia mais dormir. Quando eu acordava, sempre cansado, desanimado, não queria sair da cama. Após o almoço, eu dormia, não para descansar, para ter aquele cochilinho de descanso, simplesmente como fuga. Então, cada dia mais eu procrastinava mais. E, consequentemente, a ansiedade batia cada vez mais. E isso é o que eu percebo na vida das pessoas que estão em volta de mim ou outras pessoas que a gente estuda, que a gente vê casos, né? Que a ansiedade toma conta. O Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo, se não for o maior. Então, o que acontece? Como que você explica um país que nem é um dos mais ricos do mundo e também não é um dos mais pobres do mundo ser o mais ansioso ou um dos maiores? Justamente por esse estilo de vida que a gente segue. O brasileiro tem isso, né? É aquele ditado que as pessoas falam que o brasileiro vai deixar tudo para a última hora. Isso é a procrastinação. E como todo brasileiro, eu achava que isso era algo normal e não é. Isso são coisas que vai atrasando a nossa vida, que vai nos desanimando e, consequentemente, gera ansiedade. Eu sempre falo nos meus outros vídeos, falo no meu canal do Instagram, que eu sofri por muitas coisas em relação à procrastinação. Mas o pior dele, sem dúvida, se a pessoa falasse assim, se você tivesse que resumir em uma única coisa a procrastinação, o que você escolhe? Sem sombra de dúvida, ansiedade. Eu vivia acelerado. Quando eu fosse fazer a minha refeição, eu não estaria pleno ali, nunca estive. Quando eu estivesse com a minha esposa ou com a minha filha, minha mente não estaria ali, estaria em outra coisa. Justamente porque eu não fiz, eu não resolvi, deixei para a última hora. E aquilo vai acumulando e aí vai te dando uma fadiga mental. Então o que eu percebo nas pessoas de hoje em dia é que a ansiedade ela é causada primordialmente por causa da procrastinação. Porque eu vejo pessoas fazendo o que eu fazia.
Isso me entristece, porque eu sei onde isso vai chegar. Eu cheguei a um momento da minha vida onde eu me perguntei, para que eu sirvo? Para que eu existo? Se eu morrer hoje, quem vai dar falta? Não no sentido de chorar pela morte da pessoa, mas no sentido de perda. A significância que você tem na vida da outra pessoa, eu já não tinha mais isso. Eu já não tinha mais essa sensação. Então isso é um nível muito alto de ansiedade. Que no caso aconteceu comigo em prol da procrastinação. Claro que tem outros motivos, né? Mas é o que eu sempre trato aqui nesse canal, a questão da produtividade, de você resolver as coisas que você tem que resolver, né? As suas pendências. As coisas que acontecem na nossa vida que a gente não resolve, é como se fosse aqueles post-it, né? Piscando na nossa mente, falando, resolve, faz. E você não faz e aquilo vai acumulando. Isso cria uma ansiedade enorme, você fica acelerado, você não sabe por onde começar. Você acha que nada vai dar certo. E aí você cai naquele limbo que parece não tem fim. Então o meu conselho que eu dou pra você, se você está sofrendo de ansiedade, que eu acho muito difícil hoje em dia uma pessoa que não tem ansiedade, o meu conselho é, procure resolver os seus problemas. Não fuja deles. Não empurre para frente. Eu sempre empurrava para frente, não sei por qual motivo, achando que talvez sumiria. Ele volta pior. É igual aquela passagem bíblica que tem, né, que tem um espírito mal na pessoa, que ele vai embora e vai trazer mais vários outros. A procrastinação é a mesma coisa. Quando a gente tem um problema na nossa vida, a gente não resolve. Aí a gente acha que resolveu simplesmente por deixar ele de lado. Ele vai embora e volta com 5, 10, 15 problemas novos. Então não faça isso. Se você sofre de ansiedade, como eu sofri há muitos anos, comece a trabalhar a procrastinação. Se você tem muitos afazeres, reduza a quantidade. Não tente fazer tudo ao mesmo tempo, se organize, use uma agenda, como sempre falo no meu Instagram, fala aqui também nos outros vídeos do YouTube, porque isso é muito importante. Eu garanto para você que aos poucos a sua ansiedade vai sendo reduzida. Porque afinal é o que eu sempre falo, né? A gente não acaba com a ansiedade, a gente domina ela, né? Porque isso faz parte do nosso ser. Quando a gente tem alguma coisa nova para fazer ou algum lugar importante para ir, a gente se sente ansioso. Isso faz parte. O problema é quando isso começa a nos paralisar. É quando isso começa a virar um temor. Isso não é legal. Eu já passei por isso, eu sei muito bem o que é isso. Se for o caso de você que está me assistindo, e você talvez já tenha passado por uma crise de ansiedade, não é uma coisa agradável. Não é uma coisa bonita. Parece que você está sempre a um passo atrás. Se você tem esse problema, você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu sempre tive essa sensação de que parecia que eu dava um passo para frente e vinha 2 para trás. Então se você sofre por isso, claro, se você achar necessário, procure um especialista. Mas comece realizando nas pequenas coisas da sua vida. Use uma agenda para os seus compromissos. Reduza as coisas que você tem que fazer e aos poucos você vai resolvendo. Você vai ver que a sua mente vai tendo uma paz mental. Porque isso é uma das coisas que mais prejudica a nossa vida, é a nossa paz mental. Nós não temos paz mental mais. Nós estamos sempre acelerados, empurrando para frente, com medo de enfrentar aquele problema, aquela responsabilidade que só depende de você resolver. Então se você estiver passando nesse momento difícil de ansiedade, procure resolver os seus problemas. Não fuja deles. Não procrastine mais o que você está procrastinando há muito tempo. Não procrastine aquele diálogo com a sua esposa ou com o seu esposo. Não procrastine mais aquela atenção com seus filhos. A atenção aos seus amigos, seus familiares, o seu trabalho. Se você trabalha em uma empresa ou se você é um empresário, se você tem um negócio próprio. Enfim, não procrastine. Procure resolver e o mais rápido possível. Haja intensamente naquilo. Você vai ver que você vai ter uma paz mental enorme. Falo isso por experiência própria.
quando eu comecei a resolver os meus problemas, as minhas pendências, parece que é como se você estivesse tirando pesos de dentro da sua mente e jogando fora. É aquilo que eu falei no começo do vídeo, nossa mente é como se fosse um estoque. A gente vai se estocando de coisas para fazer e coisas que a gente aprende. A única forma de você gastar é aplicando. Aplica ao mundo que você vai ver que vai diminuir muito a sua ansiedade. Desejo todo sucesso para você e nunca se esqueça que a sua vida merece o melhor de você.